Estamos começando mais um episódio do Vulnerabilidades. O assunto de hoje será espetacular. Será o esgotamento de quem vive em modo controle. Ah, isso nem parece com a gente. É, um assunto que com muitos que estamos assistindo com certeza também. Absoluta, com certeza. Onde estamos, Fabiano? Que lugar bonito esse. Nós estamos em uma das mansões da família do Lucas. Não era esse combinado. Estamos em Gramado. Estamos na melhor cidade do Brasil. Uma das mansões da família dele em Gramado. Pra quem nunca veio a Gramado, convido vocês. O Fabiano tá gastando muitos IRs em Gramado, comendo do bom e do melhor. Muito bom aqui. Inclusive, ele acabou de me levar pra uma churrascaria maravilhosa. Excelente. Tudo em Gramado é bom. Nunca comi tanto. Só os preços que não são tão bons, né? Muitos IRs. São muitos. Mas assim, tem tanta qualidade, né? Vale a pena, né? Vale a pena. Sem falar que as pessoas aqui são muito maravilhosas. É que aqui eu sou, como a gente tem em casa aqui, a gente diz que é morador ganha desconto 20%. Ah, e é? É verdade isso? É, pode dizer que mora comigo, vai ganhar. Ah, vou dizer que moro aqui, Pronto, em uma das só mansões. dá o endereço, tem que dar uma conta de luz. Você deixa uma conta de luz? Sério, tô falando sério. Você deixa uma conta de luz comigo? Vou deixar uma conta contigo. Vamos para esse tópico, então, o esgotamento de quem vive no modo controle. Eu acho que esse tipo de comportamento de querer controlar tudo é típico de pessoas que trabalham em empresas de contabilidade, mas não só isso, né? Eles trabalham em tudo que é lugar. Tem pessoas que são muito controladoras. Tem pessoas que são muito controladoras. Inclusive Fabiano Azevedo, é uma das que eu conheço que não tem cara que controla mais do que ele. Ele conta uma historinha que ele já contou aqui no Vulnerabilidades, do que no passado ele controlava todos os e-mails que saíam da caixa postal de todos os colaboradores e tal. E como se isso fosse um passado dele. Gente, isso é presente e futuro do Fabiano. Ele controla tudo. Ele quer... Olha só o que ele chegou a fazer. Ele falou assim, amigo, eu tô com um problema na minha empresa porque eu tenho controles demais. Eu acho que eu tenho que diminuir o número de controles porque tá atrapalhando um pouco as pessoas. Olha pra tu ver o nível que chegou, né? É verdade. Então, a primeira pergunta que eu te faço é, quanto que é o controle benefício ou vira doença? Nossa! É, profundo. Que pergunta, viu? Então. Porque tem gente que é obcecada por controle. Exato, Aí tudo. E na aí verdade, tu tudo enlouquece, né? tem Tu que ter acorda de madrugada. né? Eu tenho isso, né? De acordar tu acorda de madrugada pensando em coisas que tu não tá controlando bem. Eu já fiz muito isso. Hoje em dia, eu sempre penso que não vou ter muito o que resolver. Porque eu brinco que sempre ficava ecoando na minha cabeça alguns fantasmas falando ali, né? Isso. Fabiano, olha o problema que vai ter. Fabiano, amanhã tem esse problema pra resolver. E aí, eu lembro que eu fiquei assim noites sem dormir. E hoje eu vejo o quanto aquilo dali foi desnecessário, porque não mudou nada, né? Então... Sabe que uma das lições... Eu li um livro, o último que eu li falava sobre isso, assim, que a gente perde muito tempo da nossa vida pensando no que nas coisas que vão acontecer, na ansiedade de algo que está por vir. E é verdade, né? Eu acordo muitas vezes de madrugada pensando, nossa, eu preciso ver tal coisa, será que estão fazendo, será que não sei o quê? E a madrugada, ela te tortura muito mais do que o dia, porque o dia tu está ativo para resolver e te tranquilizar. E de noite tu parece que está indefeso. Cara, eu mexi muito nisso, porque eu até falo muito com o Alan, porque o Alan, ele tá assim, por exemplo, a gente vai viajar, digamos que a gente vai viajar agora, a gente foi pra Croácia. Aí a gente tava na Croácia, antes ele estava ansioso pra viagem da Croácia. Quando ele chega na Croácia, ele fica ansioso pela viagem que vai acontecer no Carnaval do ano que vem. Então ele já começa a falar e programar, né? E ele fala sempre assim, eu tenho que escutar o que você me diz e aproveitar o agora. Isso. E isso tem muito a ver com ansiedade, com a questão do controle, com tudo. Eu mudei um pouco isso quando eu comecei a entender que aquilo estava me fazendo muito mal e que eu não conseguia resolver nada naquele momento. Então, o que é que eu faço hoje? Tanto que quando eu tô na academia, por exemplo, de manhã, quando eu acordo, tô na academia, eu não quero ver o WhatsApp direito. Muitas vezes, se eu tiver que entrar no WhatsApp, eu entro no WhatsApp, eu já vou lá no botão buscar pra não ver nada, pra não me contaminar com nada, porque eu preciso me manter blindado naquele momento, porque aí me contamina e eu sou um ser humano e eu já sou uma pessoa muito controladora, então isso vai me trazer diversos gatilhos. Agora, quando eu ponho o pé fora de casa para trabalhar, aí começa a complicação toda, porque tudo que é controle, tudo que é resultado, será que fez, será que não fez, será que fez do jeito que eu falei que era para fazer, né? Começa a vir na minha cabeça e isso começa a me dar um pouco de ansiedade. E tu acha que isso é por conta de ser muito exigente com a qualidade da entrega de tudo que tu está vivendo, os teus projetos, as tuas ideias, e como tu tem esse nível de exigência muito alto de entrega, porque tu te cobra muito, tu quer viver boas experiências, mas também quer oferecer boas experiências para os teus clientes, para os teus colaboradores, claro. E esse teu nível de exigência, as pessoas não têm o mesmo, e aí isso gera um controle muito
Na verdade, Fora do comum? Claro. É muito por isso. Primeiro, é muito por respeito ao outro. De verdade, isso não é demagogia, tá? Eu tenho muito respeito ao outro. Então, assim, quando o outro vai lá pra contratar minha empresa de contabilidade, quando o outro, ele tá esperando alguma coisa, eu prometi, a gente tem que entregar aquilo. Eu fico constrangido e eu falo muito para o pessoal do escritório, que se estiver assistindo vai poder confirmar. Eu falo, não me constranjam. Eu fico constrangido quando eu digo pro cliente que vou entregar alguma coisa e a gente não entrega. E a gente sabe que numa empresa de contabilidade tudo pode acontecer. Então, assim, eu vivo ali na ideia de fazer com que a gente consiga entregar aquilo que a gente prometeu. Mas também é muito porque um pensamento até um pouco egoísta meu, mas eu sempre penso assim, cara, eu fiz tanto já, eu já trabalhei tanto, eu já renunciei tanto, eu já fiz tantas coisas que agora eu não posso colocar em risco também tudo que eu conquistei até aqui. Porque muitas vezes para o outro é só mais um emprego, é só mais uma empresa de contabilidade, é só mais uma palestra, é só mais um serviço de som para aquela palestra. Para mim, não. Para mim, isso representa tudo que eu acredito, tudo que eu construí até aqui. Então, esse nível de ansiedade e até me sentir desrespeitado quando eu vejo que o outro não faz aquilo com a qualidade que eu... Por exemplo, a gente vai fazer a tua palestra, a minha palestra no teu evento agora. De verdade, o nível de responsabilidade, para mim, é muito grande. Você confiou em mim, né? A gente conversa muito sobre isso nos bastidores, é muito grande. Então, o meu nível de controle para tudo isso, sabe? Até os cortes de tags, tudo isso eu quero ver. Tava conversando agora no WhatsApp, eu quero ver tudo. Não pode sair nada errado, porque o Lucas me confiou um lugar no evento dele. As pessoas estão confiando nele, pagaram, estão investindo para estar ali. Elas querem aprender, elas querem ter uma ótima experiência. Então a repercussão disso é muito grande, não é só sobre mim. Então esse nível de controle e a angústia de quando eu vejo que o negócio não saiu como eu tava... Nossa, isso me consome demais. Sabe que isso é uma vulnerabilidade que eu tenho, justamente que é saber que eu sou uma pessoa controladora, que eu quero ver os mínimos detalhes, porque eu tenho um alto nível de exigência, alto nível de qualidade, mas eu me culpo ao mesmo tempo quando algo fugiu do meu controle, mesmo eu sabendo que eu não teria como ter controle de 100% de tudo, tu entende? Então eu vivo uma frustração eterna de quando dá uma falha, eu dizer por que eu não coloquei isso no meu controle, por que eu não controlei isso? E aí até... Como eu não consegui ver até a revoltada tenta me consolar, dizendo assim, mas tem muita coisa, tu não ia conseguir ver 100% de tudo. Eu falei, mas isso eu deveria ter visto, porque, sabe? Porque o que acontece? É importante, né? Eu comecei a trabalhar com eventos, né, além da contabilidade, e o pessoal de eventos tem uma desorganização natural desta área. Natural. As pessoas, elas fazem as coisas em cima, elas não revisam, elas chegam na hora, elas acham meio que no improviso. Não, chega na hora a gente vê. Eu odeio chega na hora a gente vê. Eu odeio também. O chega na hora a gente vê vai dar errado. A chance de dar errado é muito maior do que a de dar certo. Então eu reviso muitas vezes a mesma coisa. Eu pergunto, como está aquilo? Foi feito? Deixa eu olhar com meus olhos. Exato. Eu preciso olhar com meus olhos. Porque quando eu olho com meus olhos, eu acho o problema dele. Aí parece que tu é aquele cara chato, sabe? Te taxam de chatão, que tu não deixa passar nada e tal. Mas às vezes um erro que pra pessoa ela não é grave, pra mim representa algo muito grande. Agora mesmo eu tava falando com as meninas lá do sucesso do cliente da empresa e elas fizeram um projeto maravilhoso lá de cronograma e tal, que manda pro cliente, manda pra equipe interna, dentro de um sistema, e o logo da empresa em cima ficou achatado. Ficou achatado. E pra elas aquilo ali aparentemente estava normal. Eu falei, gurias, dá uma revisada nesse logo, porque o logo ficou desproporcional. Isso mostra a falta de qualidade no documento, entendeu? A falta de carinho em fazer um negócio proporcional, sim, claro. A botar a marca. Quem tá assistindo e acha que isso é superficial, pra mim não é. Pra mim aquilo ali é muito necessário. É muito grave. Porque passa a imagem da empresa no detalhe da coisa, entendeu? Esse exemplo foi, acho que, bem pontual. Foi ótimo. Mas assim, até porque eu vivi isso recentemente, muito recentemente. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, representa a nossa empresa. Representa quem a gente é. Representa o nosso nível de exigência, como as pessoas podem confiar na gente, o que elas podem esperar da gente. Recentemente, a gente também mandou fazer umas caixas, refazer. A gente tem umas caixas. A gente tem um projeto lá na Tática, eu não sei se eu já te contei isso, que são os marcos de sucesso do cliente. Sim. Então, por exemplo, o cliente abriu uma nova filial, é um marco de sucesso. O cliente, sei lá, fez uma reforma gigante na empresa dele e ficou mais bonito. É um marco de sucesso. Controla marcos de sucessos na trajetória do cliente. Pô, então a gente tem umas caixas personalizadas e nessas caixas personalizadas tem a caixa personalizada com a logomarca da Tática, né? Precisa ter, mas vai dentro uma espumante, porque é um marco de sucesso, então você tem que comemorar. Então uma espumante, vai com toda certinha, toda personalizada e um cartão dentro que a gente manda. O cartão ele só é personalizado com a logomarca da Tática, mas a gente escreve
a mão. Por quê? Porque o marco de sucesso é algo que a gente não consegue prever. Sim, claro. Né? Então não dá pra prever que a pessoa vai fazer uma reforma, não dá pra prever que a pessoa aumentou o faturamento. E aí, faltou caixa, a gente mandou fazer as caixas novamente. Só que as caixas chegaram exatamente com o mesmo problema que você. E eu tava fazendo um treinamento no auditório, quando eu saí falaram, as caixas chegaram, ficaram lindas. Olha como a gente frustra os outros, eu também. E aí eu saí, eu disse, que maravilha, eu cheguei a sair. Quando eu cheguei na minha mesa, tinha uma lá, eu falei, não, isso daqui, vocês estão dizendo que isso daqui tá lindo. Não é possível que vocês estão dizendo que isso daqui tá lindo, minha gente. Quer que eu mostre a vocês por que não tá lindo? Aí comecei a mostrar todos os defeitos que parecia que só eu estava vendo. Então o recorte de um adesivo que estava mal feito, que tinha feito na tesoura, sabe? Embaixo um adesivo enorme do fornecedor que a gente comprou, ele fazendo publicidade da empresa dele. Não, isso não tá lindo. Então manda voltar tudo. Manda voltar tudo. Outra vez eu peguei e disse, olha, tem que refazer a caixa toda, porque o tom de azul da gente não é esse tom de azul. Mas é próximo. Eu sei que é próximo, mas a gente quer o tom de azul da logomarca da gente. Então isso vai frustrando até os fornecedores, mas assim, paciência, né? É aquilo que a gente quer, é o nosso posicionamento, é a nossa história, é aquilo que a gente tá trazendo. Eu acredito que existe muito uma questão de perfil comportamental de cada pessoa. Tem gente que está nos ouvindo aqui super se identificando, que são pessoas mais controladoras, que tem um perfeccionismo, sabe, por tudo. Mas tem gente que tipo, cara, é um detalhezinho, ninguém vai perceber. Não é que a pessoa esteja errada em pensar assim, mas é que são perfis diferentes de pensamento. Eu não consigo, porque eu sou muito observador com as coisas ao meu redor também. Acho que quem é consigo também é com os demais. Muito. A gente percebe os detalhes do atendimento, a gente percebe os detalhes do carinho que um hotel quando deixa alguma coisa pra nós. Claro. E a gente gosta daquilo ali quando alguém nos dá atenção merecida pros detalhes. Claro, com certeza. Então a gente também quer entregar isso pro nosso público consumidor, seja lá o que for, e pra nossa vida também, né? Às vezes eu passo no escritório coisas menos importantes, que seria assim, sei lá, tá descascando uma parede aqui do lado. Tá todo mundo passando por aquela parede e ninguém fez nada. Tá tudo bem, tipo, ninguém notificou nada, fez nada. Eu vou lá, sou o primeiro chatão a dizer, cara, isso aqui, ó, vamos deixar que a empresa, isso... Exatamente. Mas nem aconteceu nada, mas assim, é o começo. Se a gente deixa as coisas se alastrar, aquilo vira normal. Vira normal. E aí, vamos lá, tu contrata pessoas que trabalham contigo no teu time, que tenham esse perfil também e tu vai ensinando elas a aprimorar isso e hoje tu sente mais confortável de trabalhar com essas pessoas, tu sente uma evolução no teu time em relação a isso pra ter a mesma qualidade de entrega? Eu sinto. E te incomoda quem não tem isso? Tipo, tu não faz parte do teu time? Super me incomoda. Se a pessoa não tem o mesmo nível de critério, ela não pode estar na minha empresa. E é um problema isso, porque a gente hoje sente tem falta de mão de obra, né, no mercado. Então, como é que você equilibra isso? Como é que você desliga uma pessoa depois de você fazer tantas tentativas, depois de você levar tanto a consciência pra ela e ainda assim aquilo fazer parte dela, porque às vezes eu acho que não é que só faz parte, é que pra ela não é importante, então ela não considera, ela acha que é frescura, ela acha que é uma bobagem, então ela não quer mudar, ela nem respeita de certa forma a hierarquia da empresa pra entender que aquilo é uma ordem, é um padrão da empresa. Padrão. Entendeu? Então, mas isso eu faço com os mínimos detalhes. Cara, a gente se parece muito com muitas coisas, sério. Por exemplo, você falando da parede, não tem um mês que eu pedi pra pintar algumas paredes da Tática. E aí o pessoal falou assim, mas não precisa, eu acho que faz um pouco mais de um mês, mas não precisa. Eu falo, precisa, vocês não estão vendo porque vocês se acostumaram. Isso, mas quando tem isso também, né, gente? A gente se acostuma com alguma coisa que quem vem de fora olha e percebe a diferença no ambiente. Mas quando ela tiver toda pintadinha, branquinha ou amarelinha, todo mundo vai dizer, nossa, tava sujo e eu nem percebi. O Fabiano sabe que eu sou controlador e ele começa a ter coisa. Quando eu fui lá visitar vocês, não sei o que tu falou, nem me lembro, mas da placa que tinha, que tu disse. Eu cheguei lá na empresa e aí eu fui lá visitar ele e tal, e ele já chegou se justificando pra mim. Não, essa placa tá aqui, mas a gente vai mudar, tá? Foi. Cara, eu nem tinha porque percebido. Ela me incomoda. Mas incomodava ele, entendeu? Porque tem uma árvore. Porque tem uma árvore enorme, uma amendoeira, e a placa dele lá é gigante, o nome da Tática. Vocês já foram lá, né? Então, o que acontece? Ela quebra as amêndoas ficam caindo, a amendoeira, né? Fica caindo. E fica caindo e quebrando a placa inteira. E aí eu falei, gente, tem que comprar outra placa. Aí o Alan falou, essa placa é muito cara, é melhor esperar passar a época da amendoeira colocando as amêndoas pra baixo, porque vai quebrar tudo de novo. E sabe, quando eu estaciono no carro, eu tento não ver a placa, eu tento não olhar pra placa. Sim. Porque eu sei que eu não posso resolver agora. Então, a sorte é que... Mas eu achei muito engraçado, porque eu cheguei e eu não tinha percebido absolutamente nada disso. Mas como aquilo tá no subconsciente dele, ele já quis se justificar, porque ele sabe que eu sou detalhista também das coisas. Então ele já falou, gente, tá aqui essa placa, mas assim, eu não dei bola pra placa, nós vamos trocar ela todinha. Como é que pode? Foi. Eu sou um cara que... Você percebeu, vai ensinar. Agora, eu tive muita sorte. Deixa eu dizer a vocês, eu tive muita sorte nesse dia. Olha, deixa eu falar pra vocês também, viu? Tive muita sorte, porque no dia que o Lucas foi, a empresa tava uma
calma, uma Tava organização. Tá. Que eu fiquei, meu Deus, muito obrigado. Tava a única, até o sino não tocou, que seria bom que tivesse tocado, mas no dia não tocou. Que o Mas sino tava é em uma silêncio. área de mentira, né, gente? O sino, ele faz só no Instagram aquela peça, aquele momento que bate o sino pra dizer que vendeu, mas eu tive lá e nunca bateu, tá? Só pra Mas deixar ele passou uma hora, Fake ele news. passou só de manhã você ficou lá. claro. Diz que de tarde bateu, né? Foi. É. Mas aí o que acontece? Cara, olha, a empresa tava, sério, revoltada, um silêncio assim, parecia a empresa de contabilidade perfeita. Eu disse, minha gente do céu, o que aconteceu com essa empresa? Vamos voltar pro controller aqui. Deixa eu te perguntar. Qual é o custo de ser uma pessoa controladora, assim, na tua vida, no teu trabalho? O que isso acaba gerando outros efeitos em ti, né? Consequências. Sim, muitas. Tipo, primeiro, ansiedade. Fico ansioso, achando que as pessoas não vão fazer da forma que tem que fazer. Segundo, que Tu chega a mandar a pessoa o horário, assim, de tipo, tu viu uma coisa na tua cabeça, tu manda qualquer horário pra pessoa, assim? Eu mando por conta do chat, né? Que daí ele só recebe no dia do outro dia. Ah, tá programado pra isso? Tá programado Mas daí pra tu manda, isso. já vai... Mando tudo. Inclusive, por exemplo, se eu estiver lá 11 horas da noite, eu vejo que tem alguma coisa bagunçada e tudo, eu saio tirando as fotos e mandando para o responsável de cada lugar daquele. Isso acaba diminuindo a tua ansiedade, porque daí tu consegue... Porque quem é controlador tem que se organizar melhor, né? Tem que se organizar melhor. Não mas... E outra coisa que às vezes eu percebo também é que eu fico sem paciência e acabo às vezes meio que perdendo, não o equilíbrio, mas sendo um pouco mais pragmático e até um pouco grosso às vezes. Se eu fosse menos controlador, eu teria um pouco mais de paciência, sabe? Entendi. Então, às vezes, eu chego até a repensar, será que eu não fui muito grosseiro? Será que eu não fui muito objetivo? Sabe? Isso me causa... E aí, isso começa a me consumir durante o dia, né? Porque eu fico, meu Deus, é porque eu falei isso? Por que eu falei desse jeito? Será que não era melhor ter falado de outro jeito? Porque líder também passa por isso, tá? Fala, às vezes até intencionalmente é chato, e depois fica meio que se culpando ali. Mas Tá, então as consequências de ser controlador ansiedade... Muito. O que mais? A ansiedade, a culpa também, Culpa né? também, Porque culpa eu é acho que importante. às vezes eu acabo mexendo um pouco com a autoestima do outro. Perfeito. Sabe? Porque às vezes a pessoa tá fazendo da melhor forma que pra ela é a melhor forma. Perfeito. Mas a tua melhor forma é outra, e aí você começa a corrigir a pessoa como se ela estivesse errada, e aí ela começa a acreditar que ela não sabe fazer direito. Eu tenho certeza que as pessoas, elas amadurecem o seu senso crítico ao longo do tempo de convivência com pessoas de alto nível de controle. Sim, com certeza. Porque eu percebo isso nas pessoas do meu time, assim, que não adianta tu vir pra mim com algum... Eu já falei algumas vezes, né? Tipo, não adianta tu vir pra mim sem me trazer o escopo do que aconteceu, como tu resolveu e o que tu vai fazer pra não acontecer mais. Não adianta. Tá, eu quero só desabafar. Aí tu já me diz, tu não quer solução, tu só quer conversar. Porque eu sou uma pessoa muito imediatista. Eu comecei a me controlar um pouco melhor. Tem um livro que eu li agora, que eu indico pra vocês, que é Cercado de Idiotas, que ele faz uma abrangência de perfis comportamentais, e eu me identifiquei muito no perfil comportamental, e aí eu falei, pô, e tu se conhecendo melhor, tu consegue ter consciência das tuas coisas, da forma que tu aborda as pessoas, pra mudar e corrigir, pelo menos, né, amenizar algumas coisas. Então, eu, por exemplo, sou muito imediatista. Eu quero que quando eu tenho uma ideia muito boa, e eu tenho muitas ideias muito boas, eu preciso que seja feita agora. Por que não foi feito ontem já? Eu nem tinha ideia ontem, mas eu queria que tivesse sentido a ideia e eu quero a execução agora. Eu também. E aí eu alopro as pessoas, né? Eu fico louco, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, blá, blá, blá. Então a equipe que trabalha colada comigo ali no dia a dia já sabe, calma, lá vem um furacão querendo enlouquecer todo mundo, não sei o quê. Mas gente, vocês não estão entendendo que isso aqui vai mudar a empresa completamente se a gente fizer isso aqui. Parece que eles não estão absorvendo aqui. E pra mim é tudo tão fácil. Pega, puxa do sistema, baixa o dado, bota aqui dentro, não sei o quê, já manda, blá, blá, blá. Sabe? E eu preciso que aconteça aquilo ali, porque eu enxerguei algo muito valioso pro cliente, pra equipe, que a gente tá sofrendo há muito tempo. E às vezes esses insights vêm do nada mesmo, ou de uma palestra que eu fui, de uma coisa, sabe? E eu preciso que tenha agilidade. Aí a pessoa vai, é moroso, as coisas não acontecem. Não é bem assim. E não tá indo bem assim, aí já vai frustrando, sabe? E aí eu percebi que o meu perfil realmente tem uma dificuldade, uma vulnerabilidade, que é a organização da coisa. Então a minha ideia é muito boa, tudo certo, mas assim, se eu tiver que sentar numa sala pra ver todos os mínimos detalhes dos porquês, aquilo ali vai dando uma frustrada no negócio, vai consumindo. Então tenho que ter pessoas também que são mais planejadoras, que gostam de botar os pingos nos is e de ponderar, olha, isso aqui não vai ser legal por tal coisa que a gente adapta pra ou não fazemos tudo isso agora, fazemos essa primeira fase, e aí eu, beleza, concordo, mas tenham a visão geral que isso aqui tem que se transformar nisso. Então eu tenho que passar pro nosso time o tempo inteiro a visão de futuro, sabe? O que pode ser melhor. E isso é uma das consequências que eu acho do controle. Mas você se sente ansioso? Muito. A culpa de ter feito algo, não ter percebido algo que
assim, que passou da minha visão e que era óbvio. Só que virou óbvio só depois de ter acontecido, tu entendeu? De não ter se antecipado. De eu não ter pensado nisso, ou de eu não sei o quê. Eu vou tirar um exemplo aqui que eu já refiz agora que o pessoal nem sabe. Talvez esse episódio saia antes do Ponto Fora da Curva, mas ano passado eu fiz no final do evento, eu quis fazer uma comemoração, assim, de tipo show do Coldplay, de levar umas bolas pra cima e jogar e tal. Então a gente botou uma música animada no final e qual era a visão que eu queria, né? Que aquelas bolas fossem jogadas e o pessoal jogasse todo mundo pra cima, não sei o quê. E aí a gente fez isso, o pessoal jogou as bolas lá. Ninguém jogava bola nenhuma, as pessoas pegavam as bolas, botavam embaixo do braço e ia embora. Falei, gente, será que eles não entenderam, né? Ou eu não expliquei direito e tal. Eu comecei a me culpar daquilo. Depois de falar com as pessoas no Instagram, elas me trouxeram assim, cara, a gente não entendeu. Cara. Primeiro que, olha só, tu vê como a cabeça do maluco do controlador né? Em primeiro lugar, ninguém precisa saber quem é o Coldplay que tem bolas no show do Coldplay. Exato. Eu sabia porque eu fui no show do Coldplay e achei que todo mundo automaticamente saberia que tinha que jogar a bola pra cima igual no show do Coldplay. Sendo que as pessoas não podiam nem conhecer o Coldplay. Muito menos ir no show dos caras ou saber que a bola faria aquilo. Exato. Tá, então eu já começo a me corrigir. Gente, as pessoas não pensam com a minha cabeça, né? Estão fora da minha mente, inclusive. E aí quando eu falei pro público, eu falei, gente, vai sair umas bolas, façam igual o Coldplay, não sei o quê. Pode nem ter escutado do que eu falei também, entendeu? Ou tudo isso. E aí, cara, tu vê, né? Aí depois as pessoas falaram comigo no Instagram e falaram assim, olha só, eu peguei a bola, porque eu não sabia o negócio do Coldplay e tal, mas eu peguei a bola porque o meu filho tava sozinho em casa, que ficou os 2 dias do evento, que eu fiquei fora, 2, 3 dias, e eu queria levar uma lembrança pra ele. Eu achei a bola tão legal. Tão legal. Eu tô levando no ônibus no avião, tô com uma baita uma bola aqui na mão. Sim. Eu falei, olha só, cara, eu não tinha outro pensado. significado. E aí eu fiquei refletindo, eu falei, pô, quão incompetente eu fui que eu não pensei que realmente os pais ficam ausentes, né? Durante o tempo, que sente saudade dos seus filhos em casa, e eu não pensei nisso, de talvez, aguardem, esse ano teremos uma surpresa para os pais, porque daí eu melhorei o nosso processo pro próximo ano. Então, quero saber depois do episódio. Esse tipo de ansiedade infinita e de culpa infinita que eu sinto, porque a gente tem que trabalhar isso na terapia, óbvio que eu não faço terapia, mas deveria. Eu tô fazendo aqui com vocês. Mas a gente faz terapia, a gente conversa muito sobre isso. E assim, eu gosto de ter uma preocupação com todas as pessoas que estão na minha volta, seja fornecedor, seja cliente, seja colaborador. Por quê? Porque quando a gente vai num evento e nos recebe num evento, a gente sabe como é ruim um evento desorganizado. Muito. E não é porque tu te acha isso, tu te acha aquilo. Gente, evento tem que ter organização de como receber um palestrante, num camarim que tenha banheiro pro palestrante poder ir, algum tipo de alimentação. Tem que ter um mínimo pro cara ser recebido, entendeu? Então hoje eu digo pros meus palestrantes, eu monto como eu gostaria de ser tratado. Tu vai entrar como um cara exclusivo, no acesso. Assim, às vezes eu discuto com o Fabiano, fui no evento, cara, foi um caos. Nossa. E mesmo brifando todo o evento, chegava na hora lá, o slide não saía, a coisa não acontecia. A gente já sabendo todos os erros que a gente ia acontecer, não é por nós. É pelo nosso público. Exatamente. É por quem vai nos assistir. Exatamente. É por quem tá ali esperando algo grandioso. Perfeito. Na nossa participação, né? Então, por exemplo, se o Fabiano vai lá no evento e, sei lá, dá um problema no vídeo dele, ou, sei lá, cai a luz, cara, é minha responsabilidade. Assim como ele disse que tem uma grande responsabilidade, eu também tenho de ter um gerador gigantesco lá dentro, de contratar o melhor profissional da house pra cuidar daquilo. Então são os pequenos detalhes que fazem a diferença nas experiências que o público recebe. Mas o controlador fica com muitas coisas pra resolver, né? Fica. Veja a quantidade de coisas que você falou. Tu vê, né? Que você tem que controlar. Inclusive, já tô com coisa pra anotar pra cobrar agora. Acabei de lembrar, né? Assim, muitas vezes eu tô me gravando. Aí eu te faço uma pergunta assim, ó. É errado ser controlador? Porque existe uma coisa assim no mercado que a gente fala, pô, tem que delegar, tem que deixar de controlar tanto e tal. Então, a primeira pergunta que eu te faço é, tu sente que tu é uma pessoa errada sendo controladora? Não. E a segunda é, sendo controlador demais, tu sente que está explorando as pessoas além do que deveria para as pessoas se sentindo mal? Então, perfeito. Ó, eu não acho que ser controlador é errado. Eu acho que, claro, o excesso disso faz mal a gente, né? Então, chega um momento que você vai precisar realmente delegar. Eu imagino você com um evento desse tamanho. Não, tem muita coisa delegada. Nossa, eu não me preocupo com várias coisas. A empresa funcionando, com a empresa de contabilidade funcionando, com todos os eventos que você faz, você vai ter que delegar algumas coisas. A gente tem que saber o que, né? O que delegar. Porque tem coisas que não tem como delegar. E tem coisas que não tem nem como tu controlar. Não tem como... Exatamente. E tem coisas exemplo que não tem como controlar. Eu fui lá, a gente fez todo o projeto do palco, né? Aliás, o Fabiano e o Alan deram várias dicas do palco. A gente fez um puta palco fantástico esse ano. Só que, cara, tá lá, o projeto foi aprovado, tá tudo certo. Eu não tenho como ficar controlando se o cara vai levar as estacas do palco pra colocar. Exatamente. Se o cara do LED tá... Esse é um tipo de coisa que foge do meu controle e que eu não tenho como controlar. Que horas você chega? Aí vai além, né? Vai além.
Mas assim, você fez a tua parte ali de controlar, porque tudo tem a responsabilidade do outro também. Mas eu acredito... Por isso que a gente tem que trabalhar com pessoas que têm o mesmo nível de responsabilidade, porque senão você vai fazer mal à pessoa que não tem. Tá? Eu já insisti, eu tive um problema assim, eu tinha alguns problemas que era assim, eu insistia muito em algumas pessoas. Então assim, tinha aquela coisa da minha ingenuidade de achar que o outro ia ficar feliz depois que ele tivesse uma outra percepção. E eu comecei a desistir de algumas pessoas, porque tava me fazendo mal. Sabe você assim, olha só, tô ensinando, tô tentando de novo. Nunca mais tu te cansa, né? Aí não, tipo assim, não vou tentar mais. Aí do nada você tá lá tentando de novo, e aí a pessoa não evolui, você tem que respeitar que às vezes a pessoa não quer. Ou que ela de repente não vê valor no jeito que você é. O que você é não é importante pra ela, não é interessante, ela não enxerga valor nisso. Acha você um louco, uma pessoa neurótica, como muitas pessoas me dizem que eu sou neurótico, né? Então assim, tá tudo bem. Então, dentro desse ponto aqui, eu preciso trazer pessoas que me ajudem dentro de quem eu sou, porque vai ter gente que vai querer uma vida mais relaxada e vai ter pessoas que querem uma vida mais veloz, mais rápida. E com mais critério e com mais... Porque às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, isso aqui já tá tão bom, tá incrível. Do nada, você sabe, eu tenho uma história pra te contar. Pra nos contar agora, então. Pra contar pra vocês. Quem faz o slide dos eventos, das minhas palestras, né, principalmente depois dos eventos do Lucas, é um especialista só nisso que eu contrato, que fica lá no Ceará, em Fortaleza. E no primeiro, o coitado mexeu tanto, foi tanto, voltou tanto, mas não porque precisava ficar melhor, mas porque eu tinha outras ideias, que a partir do segundo, ele não faz mais por slide, ele faz por pacote comigo. Então ele fala assim, como eu sei que vai mexer muito, então, porque assim, tá lindo, aí do nada eu digo, mas dá pra gente colocar isso aqui, dá pra gente colocar aquilo ali. Aí pacote de slide, ó, quer contratar mais X. Tipo assim, eu não faço, tipo assim, não é mais 30 slides ou 40 slides, é tipo assim, ele já considera todas as mudanças, o que eu vou inovar daqui para o dia, que eu vou fazer, que eu vou pensar numa ideia nova, substituir isso por isso, olha, eu pensei que isso daqui... Ele entendeu, gostei desse cara, já entendeu tua forma de trabalhar. E ele fala, vamos fechar desse jeito aqui, é melhor porque eu sei que você vai mudar muito. Essa semana ele falou pra mim, ele falou, essa semana não tenho como pegar mais nada, porque eu sei que essa semana você vai... Parou os projetos do cara. E aí, isso, veja, é um tipo de profissional que tá comigo há um tempão. Porque ele respeita o meu jeito de ser, ele sabe do meu critério, ele sabe que vai voltar, que vai vir, que eu vou pensar em outra coisa, que aquilo que a gente tinha adorado, eu vou continuar gostando, mas agora eu tive uma ideia melhor, entendeu? Então eu preciso de pessoas assim, porque quando eu sei que eu tô trabalhando com alguém que vai ficar triste porque eu tô mudando um trabalho que já foi feito e não consegue entender a importância disso, isso vai me fazer mal também, porque eu já vou falar com a pessoa num desgaste e dizer, poxa, olha, deixa eu justificar aqui o porquê de eu estar mudando isso aqui. Isso vai consumindo a gente também. Então eu prefiro, agora o problema é encontrar pessoas parecidas com a gente, né? Esse é o grande problema. E fornecedores também, tudo, profissionais, né? Tudo. Porque a gente tem que fazer testes na vida, né? Tem que fazer testes. E aí que eu vou falar, já respondendo a pergunta que eu te fiz também, que tu já respondeu, que é errado ser controlador? Não. Eu acho que se o controle serve para melhorar a qualidade, para melhorar a experiência, ele não é errado. Se é aquele controle fanático, que é só porque, nossa, eu tenho que ter tudo organizado, eu tenho que ter, sabe, que perde muito tempo e esse tempo ele é desperdiçado por mania, que chega a ser uma doença, aí tudo bem. Exato. Agora, se é um controle que tu quer melhorar a qualidade de experiência, é outra coisa. Aí eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que não ligam muito pra isso e é natural delas não ligar, é uma coisa incrível. O primeiro evento que a gente fez em São Paulo, tinha contratado um cara de LED lá, cara, foi um caos. Chegou no dia, o cara se atrasou pra chegar. Ele disse, não, eu tô no trânsito aqui, mas eu chego em cima. Faltava 10 minutos pro evento começar. Não, mas 9 e pouco eu chego aí. Eu falei, não, 9 horas, o público já está. O evento já está acontecendo. Tu devia ter chegado aqui 7 horas da manhã. Como assim? Pois é, mas aí deu um... Sabe, não pensou no tamanho do impacto que aquilo gerar. O que acontece? Como eu só tenho uma chance com aquelas pessoas, eu não tenho segunda chance. Não tem, exatamente. Pra mim acabou a confiança naquele momento. Exatamente. Se trabalha comigo todo dia e tem uma falha pontual que eu consigo corrigir pros próximos, óbvio, aí é uma evolução das pessoas. Agora, tem determinadas coisas que servem pra vocês, né? Que trabalham com contabilidade ou não importa. Às vezes a gente só tem uma chance de... Então a gente tem que estar sempre prestando o melhor serviço. Porque às vezes só tem uma chance de mostrar pro cliente que foi bem. Depois acabou, ele perdeu a confiança em ti, ele não vai mais ficar contigo, já era. Perfeito. Então por isso que eu sinto esse nível de controle, porque pode ser a primeira e última vez que a pessoa viva comigo aquela experiência, entendeu? É verdade, tem total sentido. Agora eu tava pensando aqui, você falando sobre isso, porque você é muito exigente mesmo, mas o que eu percebo é que na sua vida pessoal, você é mais relaxado. Sim, eu preciso disso. Bem mais relaxado. Eu preciso relaxar. Boa situação, boa análise. Tu não, né? Na vida pessoal, tu também é controlador. Olhando pra mim. Tu não muda isso, né?
É engraçado, assim, eu realmente sou muito controlador também na minha vida pessoal em relação a algumas questões, assim. Tá tudo bem que em casa tem muita coisa que eu nem controlo, por exemplo, as contas de casa eu nem controlo. Né? Tipo assim, eu trabalho, ela administra. Tá, deixa eu falar uma coisa sobre o controlador na vida pessoal, então. Porque o Fabiano, ele vira a chave quando tá com a Alan, tá? É outra pessoa. Total. Então, se ele tá lá, vai viajar, ele não sabe nem pra onde ele tá indo. A mala dele, quem deixa pronta lá é a Simone, né? A Simone hoje. Simone deixa pronta lá a mala dele, bonitinho, ele só pega a mala, vai, onde é que nós estamos indo? Ah, o hotel e tal. O Alan fez tudo pra ele. Então ele deixa o Alan controlar a vida pessoal das viagens. Eu entro em modo relax, tô relaxado. Mas também se o Alan fizer merda, aí coitado, também aí espera pra ver, exatamente. né? Como é que ele faz? Ele reserva, ele te engana, né? Conta essa história pra eles. Conta essa fofoca aí. Nossa senhora. Ele reserva porque se a gente chegar, tipo assim, de 5 horas da manhã, o que é que ele vai fazer? Ele só vai comprar a diária que começa às 2 horas. Então eu fico de 5 da manhã até as 2 horas pedindo, implorando ao hotel, né, que por favor libere. Antecipação do check-in. Aí a gente foi pra Grécia Mas faz todo sentido o que o Alan faz, né? Porque senão não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Pagar uma diária a mais do hotel, caríssimo. Não tem problema. O Fabiano chegar às 5 da manhã dormindo, ele não vai fazer isso. Gente, mas olha só, quando eu viajo, eu trabalho até os últimos minutos, antes, é capaz de eu estar assim, tipo assim, saindo do escritório direto pro avião. E aí a gente foi de férias pra Grécia, acho que foi 2024, não foi em 2024? Acho que foi, né? A gente foi de férias pra Grécia e chegou lá, primeiro lugar Atenas. Cheguei umas 3 da manhã, não tinha lugar, simplesmente não tinha quarto. Eu descobri quando eu tava chegando que não tinha reserva no quarto pra gente. Não tinha quarto pra gente. Descobriu porque alguém não fez. Porque alguém não fez e não me avisou. Porque sabia que se me avisasse, eu ia dizer, ia mandar fazer, é óbvio. E aí, o que é que acontece? Ele quer falar. Minha gente, mas você já tem ideia. Preciso contar as coisas que eu sofri. Certo. Porque eu sofri muito. É sério, eu fiquei na recepção. Só ele tem poder de voz agora. Agora é o meu momento. É o teu momento. Fiquei na recepção, sentado esperando que liberassem o quarto, porque não tinha previsão. Depois disseram, não, mas tem um jardinzinho ali fora, você pode se encostar ali e dormir. Comecei a ter uma crise alérgica. Quando eu deito no jardinzinho pra dormir, começou a chover. Aí eu entrei, tinha mosquito, olha, um inferno. Aí o problema é um voo cheio de conexão e nenhum atrasar é pano. Olha, ele tava contando com os atrasos. Um voo cheio de conexão e nenhum atrasar é um absurdo. Aí eu falei pra ele, não tem problema, essa foi a última vez, a última chance. Se eu chegar em algum lugar e não tiver reserva pra mim em hotel, a gente se separa. Não, ao contrário, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o hotel mais caro que tiver. E nós vamos ficar. E aí eu vou reservar na hora e vou pra lá, pra uma diária lá. Mas isso ele só vai aprender quando de fato fizer. Mas eu vou fazer. Porque se ele não fizer assim, por quê? Porque agora vai sair mais caro. Pô, tá aí uma questão. Qual é não vou dizer castigo, mas como é que tu lida com as pessoas que não estão evoluindo e melhorando a forma das entregas? Assim? Porque uma pessoa controladora tem muito isso, né? Muito. Ela tá controlando, mas ela tá exigindo que as pessoas melhorem e entreguem em alto nível. Como é que tu lida com isso? Assim? Cara, eu sinceramente, assim, eu faço todo o possível pra desenvolver a pessoa, mas no momento que eu percebo que ela não está evoluindo... Tu percebe com a falta de entrega mesmo? Eu percebo com a falta de entrega, eu percebo com a falta de... Eu odeio... Porque tem pessoas que dizem pra ti assim, não, eu faço, eu vou, né? Cara, tem uma coisa que eu odeio, é falta de disciplina e falta de constância. Sim. Olha, isso me tira, isso me consome muito, assim. Tá aí uma coisa que, tipo assim, chega a ser pessoal. Tipo assim, eu perco a admiração pela pessoa, eu fico com ranço da pessoa. Pode ser pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser o que for. E quando eu vejo uma pessoa indisciplinada, porque até a amizade, qualquer tipo de relação, é admiração. Sim. E dentro de uma relação profissional, você precisa ter admiração pelas pessoas que você lidera, porque senão você não vai confiar nelas. Então, quando eu vejo que é uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que não tem constância, que começa com uma velocidade e um critério agora, mas que amanhã já soltou tudo, eu começo a perder a confiança, não procuro mais essa pessoa. Aí acabo realmente, como a disciplina diz, né? Você não deve pegar e castigar aquele mais competente, porque ele é competente, você bota um monte de atividade pra ele. Cara, mas eu só posso contar com ele, porque eu vou colocar atividade pra quem não quer evoluir de jeito nenhum, que eu já tentei, então acaba que eu tenho que substituir. Eu desisto da pessoa mesmo, assim. Você não desiste? Eu quero saber de você, porque vai que eu esteja errado, né? Não, eu tenho dificuldade em desistir das pessoas, tá? Isso é uma vulnerabilidade fortíssima minha como líder, tá? Fortíssima. Porque eu sempre acho que eu não fui claro o suficiente. Você se culpa. Eu me culpo porque a pessoa não tá desempenhando, pô, eu devia ter falado mais, ou devia ter falado de outro jeito, ou a pessoa não interpretou, sabe? Eu fico arrumando desculpa pra pessoa que não é. Sim. Então, eu tenho muito essa dificuldade, sabe? De chegar e dizer assim, ó, realmente essa pessoa... Eu demoro muito tempo, eu tenho que encurtar cada vez mais esse tempo. Eu sou consciente disso e estou
trabalhando para melhorar isso. E aí, respondendo a tua pergunta em relação a evolução das pessoas e tudo mais, eu acho que tem pessoas que têm um perfil controlador e que eu prefiro trabalhar. Eu também. Eu estou desistindo de trabalhar com pessoas que não tenham um pouco disso no perfil. Não precisa ser 100% louco que nem eu. Mas precisa ter uns 50% tem que ter. Aquilo que me incomoda tem que incomodar ela. Perfeito. Essa é a questão. Perfeito. Aquilo tem que chatear ela, que não foi bem feito, que ela sabe, da próxima vez eu vou melhorar, ela tem que ter aquilo ali naturalmente. Porque eu acho muito difícil tu construir essa vontade em pessoas que não têm isso. Agora, se a pessoa já tem uma rotina, uma vida, um perfil comportamental desse jeito, ela vai te entender melhor e ela vai entender, putz, ela vai gostar de trabalhar mais contigo. Ela vai se incomodar com a mesma coisa que você se incomoda. Isso. Então ela vai resolver. Talvez ela não esteja vendo algo pontual naquilo ali que tu vai aperfeiçoar a visão dela, ampliar a visão. Porque a gente tem criação diferente, a gente tem cultura diferente, a gente tem visões diferentes. Histórias diferentes, né? Às vezes o que eu já vivi já me tornou, o que eu vivi já me tornou mais exigente do que eu era. Total. Né? E aí o outro não viveu ainda isso que eu vivi, então ele é exigente, mas ele ainda é menos que eu. Eu confesso que me consome. Às vezes eu fico bem angustiado, uma coisa que eu preciso até me controlar, porque eu sinto o meu corpo, assim, sabe, assim, impaciente, eu sinto o meu corpo reagir com a minha angústia do outro não conseguir entender aquilo que é importante dentro daquilo que eu pedi, entendeu? Então isso é terrível, assim. E eu me preocupo até com a minha saúde física, chego a me preocupar com isso, porque é muito complicado, é muito complicado a gente vai se frustrando também, né? E você falou que você se culpa, assim, e que não desiste tão fácil das pessoas, eu desisto mais fácil, mas eu me culpo muito também, mas eu me culpo assim, eu fico pensando, por que eu escolhi a pessoa errada, porque de repente não era pra ter contratado essa pessoa, de repente essa pessoa não era a pessoa pra estar nessa cadeira, e a culpa foi minha, e a culpa, eu tenho muito, muito disso, e também me culpo muito por não conseguir, às vezes, separar as coisas, sabe? Ser uma pessoa mais equilibrada, assim, no aspecto de resolver aquilo e não deixar com que o meu corpo sinta aquele peso da frustração. Porque eu chego a sentir, eu sinto que o meu corpo sente, entendeu? Entendi. Deixa eu te dizer dois assuntos bem fortes dentro desse tópico, que é o seguinte. Todo controlador, ele tem uma tendência a criticar o trabalho dos outros. Nossa, Tudo que vão te passar, tu vai dar um pitaco pra aperfeiçoar. Então o cara fez um puta trabalho, tu foi lá e, mas isso aqui podia... E as pessoas se sentem mal com isso, porque, porra, tudo que eu faço parece ter que ter o dedo do meu chefe, ou ele vai criticar alguma coisa pra dizer que teve a cara dele, sabe? Então, eu tento ser muito consciente, às vezes o trabalho tá muito bom, e eu engoli algumas críticas minhas, que surgiu ali na hora, pra pessoa se sentir confortável com aquilo ali, e não ter, sabe? Cara, evoluiu bastante, ficou bem legal, só elogio. Tem momentos que tu tem que dar só o elogio e basta. Exato. Mesmo aquilo te doendo como uma oportunidade de melhoria, alguma coisa, sabe? Faz isso em outro momento, sabe? Exato. O que tu acha disso? Eu faço exatamente isso. Tu faz isso? Tem que ser alguma coisa assim, gritante, a ponto de eu não consigo deixar isso passar. Porque isso aqui vai prejudicar a empresa, mas em alguns momentos eu vejo vários problemas, vários pontos de melhoria, mas eu penso o seguinte, que eu vou boicotar aquela pessoa, que eu vou mexer com a autoestima daquela pessoa, que de repente eu vou desengajar a pessoa porque ela está animada com aquele projeto dela, e aí eu preciso permitir, sabe? Eu preciso permitir pra nem que depois eu chame, olha, eu tava pensando numa situação, deixa eu te mostrar, traz aquele projeto aqui pra gente ver, mas tipo assim, deixa ela viver um pouco aquilo que ela fez, sabe? Agora, se tá ruim, não tem como deixar passar. E olha só, uma coisa do Fabiano que eu fui identificando ao longo dos anos. Porque assim como é bom a gente ter um amigo que te apoia, que vai, sabe, não te critica naquele momento e te apoia nas ideias, tu tem que ter aquele amigo que te bota a mão na consciência e diz, cara, não é tudo isso que tu tá pensando. Que te bota o pé no chão assim, cara, tem coisas aqui que tu não tá percebendo, entendeu? É importante, porque as pessoas às vezes só não, tá tudo muito bom. Não, cara, eu quero uma pessoa crítica, eu quero uma pessoa que me aponte as falhas, porque eu não quero ter só essa visão de que vai dar tudo certo, né? E aí o Fabiano, ele tem um jeito muito particular de ser, e quando eu mostro uma ideia pra ele super empolgado, não sei o que, ele fala, amigo, muito bom, muito legal, não sei o que, tu vê que ele tá... Daqui a pouco ele fala assim, tu não acha que não sei o quê? Mas tu não acha que se tal coisa faria sentido? Ele pergunta de volta pra mim aquilo. Porque ele não quis dizer, não, mas isso não vai dar certo. Então ele pega, colhe primeiro e depois ele te faz refletir sobre a situação, entendeu? Eu faço isso. Até dar a opinião verdadeira dele, tu tem que discutir bastante com ele, até vir... Aí sim tu consegue, né? Eu gosto dessa coisa de você mesmo se ouvir, porque às vezes a gente tá no calor da emoção. Você mesmo se ouvir, exatamente. Então às vezes tá no calor da emoção, então às vezes é bom, né? Tipo assim, você
Perguntar, até porque às vezes a minha visão não é a mesma que a sua. Às vezes você tem uma justificativa pra ter feito aquela escolha. E tem escolhas que a gente vai discordar e eu vou dizer, cara, eu vou fazer mesmo sabendo das consequências assim, que eu acho que é o melhor. Pronto. Mas, por exemplo, porque a gente troca muito WhatsApp, quando eu tô nervoso, quando ele tá nervoso, a gente manda muito WhatsApp pro outro, né? E aí, às vezes eu sei que é porque a gente tá no calor da emoção, reclamando daquilo, mas que depois aquilo vai ser, tipo assim, bobagem, foi porque na hora eu tava muito nervoso. Foi porque na hora né? mesmo, exatamente. Então você acolhe a agonia e depois você diz, olha, mas eu acho que de repente não é tanta coisa assim. É aquela velha história, quando a gente quer mandar um e-mail muito brabo pro cliente, a gente pede pra outra pessoa ler. Perfeito. Antes de mandar, né, pra ver se precisa mesmo, ou deixa baixar aquela tensão do momento pra gente poder falar com a pessoa, né, dar um feedback. Boa pergunta, né? Me diz uma coisa, você escolhe, veja, a pergunta você escolhe se você vai aproveitar da tua atenção pra resolver algo, ou se você vai deixar a atenção baixar pra resolver aquilo. Porque às vezes eu digo assim, não posso deixar essa tensão baixar, eu preciso resolver agora, porque senão vou perder a força. Isso, e depois tu perde completamente aquilo que tu tinha vontade de fato de fazer e que a situação merecia. Merecia, e você deixou amansar, né? E aí quando vê, tu não deu aquela importância, né? Cara, é muito disso, assim. Mas, olha, eu vou dizer pra você que eu já melhorei, viu? Mas eu não quero perder. Eu não quero perder esse meu controle, essa minha vontade de controlar. Eu gosto de ser assim. Não pode se tornar uma doença, mas tem que se manter. Mas eu gosto de ser assim. Eu gosto de olhar para aquilo que eu faço e ver que tem uma identidade minha ali, que tem um nível de critério meu, que quando der certo e que quando tiver ali o reconhecimento daquilo, eu vou validar aquele meu olhar, que vai valer a pena toda a angústia, né? Mas que a gente vai ver depois, sentir orgulho daquilo que a gente faz. Quem tem mente criativa, assim, né? Eu não me considerava criativo para algumas coisas, mas para outras eu até... Você é muito criativo. Mas quem tem uma mente criativa, a gente imagina coisas na nossa mente e a gente parte do pressuposto que a pessoa, numa fala, vai entender tudo que tá na nossa mente. Isso é a pior enganação que existe. E aí eu cada vez fico mais consciente de pensar assim, cara, deixa eu descrever melhor pra pessoa o que eu tô imaginando. Hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente consegue desenhar coisas que estão na nossa cabeça e aperfeiçoando e já... dá mais mastigado pra pessoa, sabe? Porque às vezes eu tenho dificuldade de expressar as minhas ideias. Eu enxergo na minha mente, mas eu não consigo expressar verbalmente pra pessoa o que eu quero. Será que é porque entende? Não é tão detalhado o suficiente. Mas será que é porque a gente tá tão empolgado, que a gente falou rápido, que a gente atropelou as ideias? Pode ser. Né? Eu penso isso. Da última vez agora que eu tive uma reunião bem pra uma nova organização lá na Tática, eu tentei, quando eu percebi que eu tava muito acelerado, eu ficava trazendo a minha consciência pra dizer assim, desacelera, porque você vai atropelar as coisas e eles não vão entender o que você quer. Exatamente. Lembra daquela mentoria que eu fiz pra você, pra tua turma, lembro, que eu botei lá um mapa? Muito boa essa aula, ficou espetacular. Coloquei um mapa de atendimento. Lembro. Tem coisa mais detalhada do que você dizer, se chegar assim, você faz isso. Se chegar assim, você diz isso e manda pra tal lugar. Se você fizer... Pronto. Aquilo foi o melhor da aula, inclusive. Vai pra palestra Pro também, tipo de controladores como nós, entendeu? Porque a gente gosta de ver o detalhe da coisa. O detalhe. E de criticar isso aqui, tá, mas isso aqui não tá levando em consideração tal coisa, como é que tu faz tal coisa, sabe? Eu acho que os contadores, em geral, tem muito essa questão de saber... muita responsabilidade, sabe? né? Deixa eu te dizer, uma outra coisa que é muito importante, controlar é algo inerente aos negócios. Não tem como não ter uma empresa sem controle. Sim. Se uma empresa sem controle, acabou. Não tem como. E vou te dizer, o controle, até não tem aqui, o controle é o direcionamento. Por quê? Se eu não controlo, eu não estou direcionando o que tem que entregar de resultado. Então, quando a gente fala em indicador, KPI, sei lá como é que vocês chamam, a gente está acompanhando aquilo ali e tendo controles do que está acontecendo dos atendimentos, do que está acontecendo na operação, a gente está mostrando para o nosso time o que é o ideal. Cara, isso aqui não tá legal, tá baixo, tá alto, olha a forma que tá sendo atendido. No momento que tu tira o controle, tu tá mostrando que tu não tá mais dando importância para aquilo ali. Perfeito. Pode observar. Perfeito. Aquilo que tu não está mais controlando, as pessoas deixam de fazer, porque deixa de ser importante para elas. Principalmente quem é o controlador. Porque, tipo, o Lucas é muito controlador. Se ele deixou de olhar pra isso, é porque não faz mais sentido. Não faz mais sentido. E isso, tu tá dando uma visão pra tua equipe de relação a isso. E isso eu acho que também é inerente ao ser humano. Aquilo que ela não está sendo controlada, a pessoa que está fazendo, ela vai fazer aquilo que ela mais gosta. É claro. Ela vai fazer aquilo que mais agrada. Claro. Agora, tem muita coisa chata que a gente tem que fazer. E tem que ter alguém nos cobrando aquilo, cara. Olha, não tá legal, tem que fazer. Como é que ficou aquele relatório? Como é que foi aquele negócio? Exato. Já melhorou aquele processo? Já fez o seguinte? Exatamente. Se tu não tiver um controle, sabe? E aí que eu digo assim, existem níveis diferentes
de liderança nas empresas. Começa com aquele cara que tu passa uma determinada demanda e ele é muito júnior. O que ele faz? Ele bota lá nas tarefas, ele não faz e o chefe tem que pedir de novo. Cara, aquele negócio que eu te falei, tu tem que ter, o cara é líder, mas tu tem que ser líder dele o tempo inteiro. Tu tem que estar lá, falando aquele negócio que eu te pedi, fulano não faz nunca. Se tu não pedir 10 vezes, ele não vai fazer. Aí tem o segundo nível que o cara, tu vai pedir pra ele já tem uma autoconsciência melhor, ele vai fazer, mas ele não te comunica. E aí tu não sabe se foi feito. E aí tu não vê o resultado. E aí tu não, né? Aí, como é que foi falando? Não, fiz, tá, mas não fez, daí tu vai perguntar, ele não fez completo. Faltou algumas coisas no meio do caminho. Exato. E que também não te avisou nada. Não avisou. Ah, mas foi o fulano que trancou lá. Isso. E aquela situação, aí vem então outra responsabilidade. É outra responsabilidade. Não, mas fulano, eu passei pra ti, a tua responsabilidade é de ponta a ponta. Se travou, tu tem que me avisar. Aí tu vai pra um outro nível de gestão, que é o cara que entende que ele é o responsável pelo projeto e que qualquer coisa ele vai estar reportando. Perfeito. Ele vai reportar. Fabiano, aquele negócio me falou, travei aqui, o que a gente faz? Senão eu não vou conseguir entregar aquilo que a gente estava comprometido. Isso. Esse já é um nível de maturidade muito maior. Esse é o melhor nível? Ainda não, vou chegar nele. Por quê? Tem esse cara que eu passei, ele tá indo atrás. Tem o terceiro cara, que é o cara que eu passei, esse cara eu passei, mas eu tenho que ficar acompanhando ainda. Agora, aquele cara que eu passo e ele fica me dando cada etapa do projeto, esse eu amo. Porque eu sei que se eu passar um negócio pra ele, ele vai ter o mesmo nível de preocupação que eu tenho. Exatamente. Então aquele cara vai dizer assim, ó, Fabiano, negócio tal, aquele projeto que a gente passou, tem que ter 10 etapas, a primeira já foi feita, a segunda tá lá na junta comercial, não sei o quê. Se assim que liberar, Fabiano, liberou da junta aquele processo, agora já estamos lá no outro tal. Por quê? Porque daí eu sei se eu vou poder atuar de maneira diferente. Ah, não, mas por que tá tanto tempo na junta? O que aconteceu? Já é o segundo dia que tu me passa, né? Me explica melhor. Quem sabe a gente não vai por outro caminho. Tá entendendo? A gente consegue ajudar a liderança a movimentar, desde que a gente tem que ter a confiança de que a pessoa vai executar e que ela vai buscar o apoio em todos os momentos que ela precisa. Perfeito. Esse é o líder ideal na minha visão. Exatamente. Mas é tão difícil as pessoas entenderem isso, É né? muito difícil, porque às vezes parece que a gente quer controlar só porque não confia. Isso, né? que eu ia te perguntar, se era também sinônimo de não confiar a controle. Na verdade, o controle, ele acontece muito, por exemplo, o que me impulsionou muito para o controle foi o zelo pela minha empresa. Então isso com certeza, e eu digo isso, o zelo pela minha casa, o zelo pela minha imagem, o zelo por tudo que tem, porque se aquilo não é importante para mim, provavelmente eu não vou controlar. Então o meu controle vem muito por esse zelo que eu tenho. Aí a gente traz isso para nossa empresa. Quando eu controlo, tá? Eu tô controlando, não é porque só tem controle que é porque é muito apego mesmo, mas tem controle que é para dar uma direção, como você falou. Então, num aspecto como esse, assim, e quando eu trago essa consciência para mim e também para as pessoas que são meus liderados, eles entendem o porquê de alguma coisa, de cada coisa. Então, por exemplo, a gente fez agora uma mudança de atendimento que eu vou apresentar, inclusive vou até te falar, eu acho que já adiantei algumas coisas para você, mas a gente fez uma mudança de atendimento agora, onde eu precisei antes fazer um levantamento de todos os atendimentos. Eu fiz, tipo, FCR literalmente. Eu quero saber o que é resolvido no primeiro, o que é resolvido no segundo nível de atendimento. E isso tudo eu quero implantar. Então a gente fez um dashboard simples ali, porque era só um teste para entender. Eu quero saber tudo. Eu quero saber tudo que foi resolvido no atendimento, e se passou para o segundo já foi suporte. Então eu quero saber tudo que foi para suporte. Sim. Porque depois eu quero discutir tudo que veio aqui para suporte, pra gente saber o que veio pra suporte, o que a gente consegue deixar no atendimento, pra isso a gente pode fazer. Isso é uma forma de tu controlar os atendimentos. Então a pessoa que tá vendo eu fazer aquilo ali pensa que eu tô sendo extremamente controlador. Eu estou, mas eu tô sendo controlador pra me dar uma direção. Então, tipo, Fabiano, aí, tipo, uma pessoa chegou pra mim e falou o seguinte lá, Fabiano, mas você vai querer saber todos os atendimentos, é um controle de todos os atendimentos, mas a gente tá atendendo bem. Eu falei, não, atendimento não é sobre isso. Não adianta me afirmar, né? Não é sobre isso, eu quero saber o que está sendo direcionado sem necessidade de ser direcionado, né? Seja porque a pessoa não quer resolver na primeira instância, ou porque ela não está preparada para resolver, mas ela poderia estar preparada. Então eu preciso de dados para isso, por isso eu preciso de controle. Então a gente vai passar um mês aqui fazendo isso. Então ficou aquela desconfiança de que eu estava tentando controlar ainda mais tudo, mas tem coisas que você explica e tem coisas que você não precisa se esforçar tanto mais para explicar, porque você sabe muito bem o que é que vai acontecer. Isso vai, às vezes, colocando até em dúvida um pouco, né, se você está fazendo bem ou não às pessoas, se as pessoas estão se sentindo desconfortáveis com aquilo, mas eu também entendo que o desconforto faz parte do processo. É bem complicado, assim. Como agradar um chefe controlador? Aí uma pergunta pra ti, hein? Entregando tudo com muita qualidade,
Tá, mas daí tu quer perfeição. Eu digo assim, que tipo de... Como é que tu gosta de que as pessoas te reportem, te entreguem as coisas, entendeu? Cara, eu simplesmente quero que as coisas sejam feitas Porque, no tipo, padrão as da pessoas gente. não precisam ter a mesma criatividade que tu tem, ou o mesmo Não. padrão. Mas como é que tu gostaria de ser, de receber as coisas assim, olhando para as pessoas que trabalham contigo, quem tu admira que faz, não precisa dizer o nome da pessoa, mas Sim. quem tu admira que faz, o que ela faz, entendeu? Então, o que eu gosto de pessoas que sejam objetivas quando vierem me entregar. Quando uma pessoa tá falando muito é porque ela tá enrolando. Se chega justificando, explicando, ou porque ela Vai sabe direto que... ao ponto, vai então. direto ao ponto. Olha, a gente conseguiu E entregar. não mente, né? Não mente. Não mente, eu odeio que chegue mentindo pra mim. Então, olha, Tu foi vai isso descobrir a aqui, mentira vou descobrir. E se eu desconfiar, eu descubro rapidinho. Então, o que é que eu faço? Eu quero que a pessoa chegue pra mim e fale, olha, a gente entregou, o resultado do mês foi esse aqui, a gente fez dessa forma, os pequenos problemas que aconteceram foi esses aqui, a gente resolveu dessa forma aqui, dentro daquilo que a gente tinha sido orientado, e essa aqui, agora, como é que a gente consegue melhorar? Porque tem gente que passa uma manhã inteira pra trazer um resultado, pra mostrar o resultado, e você vê que tá... E aí, no final das contas, às vezes eu acho até que é intencional. Você fala tanto que você confunde o outro, você cansou o outro já tá fugindo de você. Então, sabe? Então, eu gosto daquele liderado que é objetivo. Mais uma dica pra quem lida com chefes controladores. Tragam dados. Dados, a melhor coisa é dados. Não adianta tu me falar que acontecendo com muitos clientes são 2. Exatamente, tragam dados. Tá todo mundo reclamando, aí tu pergunta quem é um cliente que falou. E outra coisa, quando você é controlador, o que te dá calma é quando esse liderado, ele te traz um problema, mas de repente com uma solução. Então, quando você começa a perceber que a pessoa, ela já às vezes a solução, às vezes é mais inteligente que tu não tinha nem pensado. Nem deu tempo pra tu pensar, foi excelente, já deu a solução. E você já percebe que a pessoa já está meio que educado pra resolver as coisas sem depender tanto de você, sabe? Porque tem gente que tá com preguiça de pensar, que acha... E aí é aquela coisa, né, que você falou, a gente precisa deixar também, mesmo que a gente não concorde 100% com aquele caminho, mas deixa, porque senão a pessoa não vai mais pensar na solução, porque toda vez você muda a solução. Então, tem muito disso. Cara, é muito difícil, assim, hoje a minha preocupação maior, e a gente falando dessa questão do controle em relação a essa vulnerabilidade e tudo, é o meu sentimento, é quando bate ali na emoção, sabe? No sentido de dizer o seguinte, tô deixando eu me contaminar demais, tô levando pra casa, isso tá me consumindo muito, tô mexendo com as pessoas, isso então a gente tá fechando aqui quase o final do vulnerabilidade de hoje, e aí o tópico é o esgotamento de quem vive no modo controle. E pra fazer uma conclusão aqui com vocês, eu acho que controlar não é necessariamente ser negativo. Acho que as pessoas têm uma visão de que, muito controladora é muito negativo. Não, tem um lado muito positivo. A questão é se tu te esgota realmente fazendo isso, porque tu não aguenta mais lidar com aquilo. Eu acho que tu tem que saber lidar, que as pessoas têm níveis diferentes de exigência, diferentes de perfil, e tu tem que trabalhar com aquelas pessoas que mais estão próximas de ti, porque senão realmente vai ser muito desgastante. Muito. Entendeu? Se tu trabalha no meio de pessoas que não estão comprando a tua ideia de promessa de entrega e tudo mais, tu vai te desgastar muito. Agora, se tu convive com isso, não vai te esgotar. Entendeu? Exato, perfeito. Mas concorda que tem coisas que você consegue eliminar desde o início, assim? Tá vendo que ele tá me fazendo uma pergunta porque ele não concorda com o que eu falei? Viu como é que ele faz? Não. Viu? Não é isso. Mas concorda que desde o começo você consegue tomar algumas decisões que vão te manter mais calmo em relação a algumas pessoas? Exatamente. Né? Concordo. Por exemplo, há pouco tempo tinha uma vaga disponível lá, tava numa seleção, pedi pra conversar com a pessoa antes de a gente finalmente dizer que é aquela pessoa. E aí, quando eu recebi, eu disse, gente, essa pessoa não tem como entrar. Tem, Fabiano, converse com ela que você vai ver que tem. Não tem por conta dessas características aqui, inclusive porque vocês estão dizendo que o que ele sabe fazer, ele sabe porque ele é autônomo também. Então, gente, ele já é autônomo, como é que ele vai trabalhar CLT na minha empresa? Não, mas é porque ele falou que ele é autônomo só... Tá, tudo bem, traz essa pessoa aqui pra gente conversar. Quando eu comecei a conversar com a pessoa... Já entendeu tudo. Já entendi tudo. Eu fui muito honesto com ele. Eu falei, olha, eu não tenho como... E eu fui muito honesto. E é muito recente isso, viu? Eu falei, não tenho como te admitir. Eu não tenho como receber você na minha empresa. Sabe por quê? Porque você trabalha com outras empresas. Eu sou contador, então eu sei como é trabalhar com fiscal, contábil, pessoal, legalização de outras empresas. Você vai precisar me enrolar a minha empresa pra poder dar conta dos seus clientes. E aí eu vou manter um controle altíssimo em você, porque você está me dizendo que vai atender a pessoa à noite, e você não vai estar feliz na minha empresa. Então, isso vai ser ruim para mim. Porque imagina, eu estar ali controlando, então não vai funcionar. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando. Ele evitou se desgastar com algo que era... Exatamente, e eu ia me desgastar, e depois eu ia me culpar. Por quê? Porque eu insisti numa pessoa que não tinha... Eu fiz mal a essa pessoa porque ela teve que... Eu induzi a pessoa a mentir. Também. Eu induzi a pessoa a mentir pra mim. Então,
eu acho que a gente tem que escolher bem as pessoas que... A gente conversou muito sobre isso antes da palestra de Vitória. Foi. Você, não foi? De trazer as pessoas que se parecem com a gente. Se elas se parecem com a gente, e ninguém vai ser igual, tá? A gente tá falando de parecer, de ter ali algumas... Mesmos valores. Os mesmos valores e o mesmo modus operandi. Modus Porque operandi. me dá angústia, a gente lenta demais, por exemplo. Fico super angustiada, isso me consome demais. Então, tudo isso é algo que a gente tem que levar em consideração quando traz pessoas para Tu tem trabalhar que com a ter gente. prazer de trabalhar com as pessoas que estão... Tu não vai ter... Uma equipe muito grande, tu não vai conseguir conviver com todo mundo, mas as pessoas estão próximas, a gente tem que querer falar com aquela pessoa. E muitas vezes a gente já percebeu isso, que a gente fala, puta, lá vem fulano. Ah, não, cara, vou ter que falar com esse fulano, não é possível, sabe? Total. Eu Então, fujo da se pessoa. tu tá com isso, fugindo da pessoa, meu, essa pessoa tá errada no teu time, ou pra tá tão próximo de ti, sabe? Porque isso vai nos desgastando com o tempo. E seria tão... Eu digo assim, o meu sonho é ter numa sala, hoje tá quase assim, é uma sala, todo mundo, que tu fala assim, porra, tá todo mundo na mesma batida, tu entendeu? Porque senão, se um cara tá numa vibe ruim ali, que não tá concordando com nada, meu, tu não faz Por parte do isso que é crescimento. tão legal presencial, porque quando tá todo mundo próximo, é um modus operandi de um, colocando o outro, deixando o outro mais rápido, né? Olha aí. Mas é o que ele tá fazendo assim, é que assim, eu não sou contra o home office para as pessoas que têm autonomia muito forte. Então a gente tem pessoas que têm home office que entregam pra caramba, mas é inevitável que se perde um pouco da cultura, a pessoa não tá convivendo com os líderes direto, a pessoa não tá convivendo com aquele ambiente. Inclusive, a pessoa tá deixando de colocar aquela cultura de excelência dela Pra pros outras demais. pessoas, Também pros tem demais. isso. Exatamente. Mas eu sei dos prejuízos que tem e tudo mais. Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio do Vulnerabilidades. Isso, Eu agradecer adorei aos esse episódio. patrocinadores, hein? Agradecimento. Em primeiro lugar, vocês se inscrevam no canal, né? Porque por favor. estamos fazendo isso aqui com todo carinho pra vocês. A em gente todos os sempre lugares. esquece de pedir pra vocês se inscreverem no início. Se inscreva. A gente somos péssimos youtubers, somos instagramers. Se inscreva no canal, coloca curtidinha ali e manda pra colegas se isso fez sentido pra ti, esse episódio também, né? Compartilhem com mais pessoas. E os nossos patrocinadores de hoje serão quem? Lugano e Praver. Não, Daqui de Gramado, chocolate. Cabeça Branca que cedeu a mansão dele pra pra ver se gente. eles nos mandam chocolate de graça aqui de Gramado. Você sabia que o chocolate de Gramado é R$300 o quilo? 350 Não sabia. o quilo. Foi meu financeiro que pagou na hora que 350 quilos é mais caro de chocolate suíço. É mais caro do que Cara, Lindt. Mais caro do que tu imagina. Ou seja, tu pega duas barrinhas. Eu fui numa dessas, comprei 2 barrinhas daquelas de chocolate, Não que é assim, sabia ó, disso. 2 barrinhas. Sempre de preço, né? Porque o Fabiano disse que contador rico não pode olhar preço pras coisas. É só pedir só e comer. pedir, acabou, pois Então eu é. tentei dar uma de Fabiano. Fui lá, falei, moça, 2 desse aí. A mulher, não, mas ó, cuidado que o preço é caro. Eu falei, nah, Besteira, bobagem. besteira, bota. Ela botou naquele saquinho, deu R$36, 2 barrinhas de chocolate. Eu devolvi uma. Mentira. Devolvi. Você devolveu? Devolvi. Tu sabe que a revoltada, ela me critica porque se eu entro nos lugares e eu vejo coisas absurdas, eu falo, eu devolvo. É sério? Eu não que tenho vergonha disso. Esse dia a gente entrou num restaurante aqui em Gramado mesmo, sentei ali, vi o cardápio, não gostei de nada e tudo absurdamente caro. O garçom já tava pelas bandas ali, eu falei, vambora, meu amor. E eu falo, cara, muito te agradeço, tô indo embora. Não tenho, o cara nunca mais vai lembrar de mim, se é por isso que vocês têm medo. Eu não vou ficar num lugar onde eu não vou me sentir bem, ou que eu achei um absurdo, porque dinheiro não aceita desaforo. Não compro. Na verdade, eu vou embora se, tipo, olhar o cardápio e tipo, não tiver nenhum tipo, uma comida que eu goste. Uma vez eu fui pra um restaurante com o Alan, quando a gente sentou, eu olhei o cardápio e disse, cara, não tem nada que eu goste aqui, eu vou embora, Alan. Mas você já tá sentado. Sim, mas eu vou ficar aqui. Já estou sentado e daí? Você? Eu tenho que ir embora. São não 2 vou comer prejuízos nada, aí, né? São 2 prejuízos. Não vou ter o jantar que eu quero, vou comer uma comida ruim, ainda vou gastar dinheiro com isso. Não, comida ruim não, uma comida que eu não mas gosto, né? gastar dinheiro no lugar que Entendeu? Aí eu vou embora. Agora, com preço eu nunca fiz, não, isso eu confesso. te indico. Agora veja, viu? Vê como é que é, né? Pessoal, até o próximo episódio, então. Tchau, gente. Valeu. Adorei. Valeu.